Se você não tem a habilidade de estar sozinha, você vai sempre ficar dependente de alguém. E digo mais, se você não for capaz de ficar sozinha, quando você tiver que ficar sozinha, porque isso vai acontecer em algum momento, se é que já aconteceu, né? Você vai ter muita dificuldade de ficar sozinha. Aí que você vai realmente se sentir sozinha. Pra quem não me conhece, eu sou a Flávia Goulart e aqui no canal a gente fala sobre dicas práticas pra viagem, mas também a gente fala sobre viajar sozinha, solitude e todo esse universo feminino. Se você tá chegando por aqui agora, aproveita e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Depender de companhia limita muito a sua vida. Pensa aí quantas vezes você já não deixou de fazer alguma coisa ou perdeu uma oportunidade porque você não tinha ninguém que te acompanhasse. Por medo de ir sozinha, por achar que ia ser chato ir sozinha, ou porque você achava que não era capaz de fazer isso sozinho, ou até pelo medo, né, de julgamento de outras pessoas por você estar sozinho. Você já parou para pensar quantas coisas você deixou de viver e de aproveitar porque você deixou essas inseguranças te dominarem? Você provavelmente já deixou de ir num show que você queria muito, de ir no shopping fazer um passeio, de ir numa praia, de fazer uma viagem, de provar uma comida, de realizar um sonho, de assistir um pôr do sol. Ou até mesmo uma coisa mais boba, que sei lá, você queria dar um passeio na praça e você não foi porque você tinha que ir sozinha. Pra quem me acompanha sabe que eu costumo fazer muita coisa na minha companhia, inclusive eu adoro fazer as coisas sozinha, mas eu também tenho as minhas limitações. Isso acabava me impedindo de fazer uma coisa que eu amo, que é andar de bicicleta. Hoje aqui no Rio, as bicicletas de aluguel são dominadas pelo Itaú, né? Então antigamente em alguns pontos a gente encontrava uma pessoa ali alugando as bicicletas, pra mim era mais fácil, eu dava o dinheiro, fazia o Pix e eu pegava a bicicleta. Mas com essas bicicletas do Itaú, você prende ela numa plataforma e eu tinha medo de usar essas bicicletas sozinha, porque eu achava que eu não ia ter força no braço, porque o meu braço é meio fraco, eu não teria força de tirar a bicicleta e pior ainda, de encaixar de novo e continuar contabilizando o tempo que eu tava usando a bicicleta. Conclusão, eu só usava as bikes quando eu tava acompanhada da minha irmã, geralmente. Gente, eu amo fazer passeios de bicicleta. E aqui no Rio tem vários lugares lindos pra gente fazer esses passeios. Mas eu tinha que ficar sempre dependente de alguém pra poder fazer. Um belo dia eu falei, não é possível. Eu tô no Instagram falando de viajar sozinha pra encorajar e eu vou ficar dependendo das pessoas pra fazer uma coisa que eu quero? Não. Me enchi de coragem e fui. Na primeira trava lá, eu puxei e o negócio não veio. Eu fiquei meio desesperada. Chamei uma pessoa que tava passando, a pessoa me ignorou. Eu falei, calma, respira fundo que eu vou conseguir. Respirei, me centrei, puxei e a bicicleta veio. Aí eu fui andar, passei, dei a volta na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um lugar que eu amo andar de bicicleta. Em alguns momentos veio na minha cabeça, será que eu vou conseguir colocá-la de volta? Mas eu pensei, eu já consegui tirar, então um desafio eu já venci. Agora colocar vai ser fácil, qualquer coisa eu posso pedir ajuda pra alguém também. Acabou que eu nem precisei pedir ajuda pra ninguém, consegui encaixar minha bicicleta e fiquei feliz da vida, agora livre pra poder andar de bike onde e quando eu quiser. Agora você imagina, se eu não tivesse ido me desafiar, eu estaria até hoje dependente de qualquer pessoa pra poder fazer o que eu queria. Se a gente fica eternamente esperando por alguém pra fazer o que a gente quer, a gente perde muita coisa. Daí, gente, a gente acaba ficando dependente da disposição dos outros, da disponibilidade financeira também das pessoas. Companhia é maravilhoso e até necessário às vezes, mas se a gente ficar dependente delas para fazer as coisas, é limitador demais. E quando você começa a se permitir viver essa solitude gostosa, eu brinco dizendo que vira a chave. A gente passa a ir sozinha não só porque a gente não tem companhia, a gente passa a ir sozinha porque a gente aprende a amar estar sozinha. E eu não tô falando que é fácil romper esse medo, mas a gente precisa se colocar num lugar ativo também de resolver essas questões. Assim como um belo dia acordei e falei, chega, eu quero andar de bicicleta sozinha. Focar no que a gente perde nessas oportunidades é uma forma da gente se motivar, né? Então pensar em tudo que você está deixando de fazer é legal, mas a gente precisa olhar para outras camadas também. Porque pra mulher, a gente tem esse peso a mais, né? De estar sozinha. A gente acha que não é capaz de estar sozinha. A gente acha que as pessoas vão nos criticar por estar sozinha. Então é um processo a gente passar a entender que a gente é uma boa companhia, que também é legal a gente sozinha. E que solitude não é solidão e nem desamparo. E uma coisa que eu gosto muito de falar pra vocês é que estar sozinha não é se sentir sozinha. Porque o sentimento tem tudo a ver com essa virada de chave. Porque o sentimento de solidão não tem nada a ver com a quantidade de pessoas que a gente tem ao nosso redor. Tanto que se você parar pra pensar que às vezes, né, é aquela famosa frase, você tá no meio de uma multidão, mas você se sente muito solitário.
Ou então a gente vê quantos casais aí, né, que saem juntos, mas não estão verdadeiramente acompanhados um do outro, porque cada um tá nos seus pensamentos ou cada um tá no seu celular. Quantas mulheres estão em relações fracassadas, onde não tem uma parceria, saem acompanhadas, estão acompanhadas dentro de casa, mas sentem a pior solidão do mundo, que é aquela solidão que a gente vive quando a gente está acompanhado. A solidão é muito mais uma questão de percepção de conexão. E a gente sempre conecta essa conexão com uma outra companhia, com um outro ser humano, que nem sempre vai nos dar essa conexão. E a gente pode sentir essa conexão não só com os seres humanos. A gente pode construir essa conexão com os nossos pensamentos, com a natureza, com os nossos prazeres. É engraçado como as pessoas fogem da solidão, como o diabo foge da cruz, e na verdade é essa companhia que vai fazer ela se sentir muito mais sozinha. Mas não se permitem estar sozinhas porque tem essa crença muito forte de que aí ela vai se sentir solitária, que é melhor ter uma pessoa ali, porque pelo menos é uma pessoa que tá ali do lado dela. Falta você entender que a sua companhia também é maravilhosa e que a sua companhia também é uma companhia. A gente também sente esse pertencimento quando a gente está com nós mesmos e a gente se preenche do que é importante para nós. Você sabe o que é importante para você? Estar sozinha só se torna um vazio quando a gente não percebe o que tem de interessante em nós e ao nosso redor. E esse é o trabalho que a gente precisa fazer para transformar a solidão em solitude, tanto na teoria quanto na prática. Porque o que a gente está fazendo aqui é um exercício no campo mental, mas depois eu vou aconselhá-las a irem para o campo prático, que no início, gente, vai ter desconforto. Não vou dizer que é a sua primeira vez passeando sozinho ou viajando sozinha, vai ser maravilhoso. Embora até possa ser, muitas mulheres me relatam isso. Mas é bom a gente ir com as expectativas alinhadas, né? De que pode se sentir desconfortável, de que pode se sentir um pouco ali de vergonha, de achar que as pessoas estão notando muito em você, mas sabe que é um processo. Tudo que a gente faz pela primeira vez gera um certo desconforto. Mas você insistindo, você vai percebendo o prazer e a liberdade da coisa. E aí, lembra o que a gente está falando desde o início do vídeo? Você vai se libertar para não depender mais de ninguém, para você poder fazer as coisas que você tanto quer. E lembra que determinar a companhia de alguém como o suprassumo da alegria e sempre determinar a nossa própria companhia como uma amargura ou uma tristeza vai sempre te colocar nessa posição limitada. E isso te faz deixar de viver a vida em todas as possibilidades. Se ainda tá difícil o movimento por aí, eu te convido a clicar no link aqui que eu vou deixar tanto na descrição quanto nos comentários do meu curso Solitas, que é uma imersão de aulas e exercícios para transformar essa sua mentalidade de solitude e também te colocar na prática com bastante segurança e confiança. Lá no link também tem depoimentos de mulheres que já se libertaram. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês com o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo. Também coloca aqui nos comentários se você tem dificuldade de praticar a solitude, qual é a sua dificuldade, que eu vou dar uma olhada também para poder te ajudar. E não deixa de ir lá no meu Instagram, no Tô Indo Viajar Sozinha, que lá eu tô todos os dias tirando várias dúvidas e dando várias dicas para vocês. É isso, a gente se vê na semana que vem. Um beijo!